E aí, treinadores Pokémon, você já deve ter ouvido falar sobre a teoria de que Ash se tornou eterno após encontrar Sharness na região de Kalos, certo? Mas se eu te disser que a eternidade de Ash começou muito antes disso? Ok então, sem mais enrolações, cores afiadas e bora pro vídeo. Muitos fãs acreditam que Ash se tornou eterno em Kalos, especificamente no episódio 41 de XY, em que ele encontra Sharness, um Pokémon lendário associado à vida e à eternidade. Isso faz sentido, já que Sharness tem o poder de conceder a vida e até mesmo a imortalidade. Mas e se a eternidade de Ash tivesse sido selada em um momento bem anterior de sua jornada? Vamos voltar para o início da jornada de Ash, mais especificamente no primeiro episódio de Pokémon. Lá, Ash é atacado por um grupo de Spearows e fica gravemente ferido. Em um momento de desespero, Pikachu o salva e, logo em seguida, o Ho-Oh aparece no céu, emitindo um brilho dourado que cura Ash. Para entender melhor essa teoria, vamos falar agora da Burned Tower, que está localizada em Johto. Há uma lenda que diz que quando a torre foi consumida pelo fogo, 3 Pokémon pereceram nas chamas. Foi então que Ho-Oh apareceu e com seu poder ressuscitou esses Pokémon das cinzas, transformando-os em Raikou, Entei e Suicune, os cães lendários que conhecemos hoje. Ho-Oh deu a eles uma nova vida e um novo propósito. Essa história nos mostra que Ho-Oh possui o poder de conceder a vida eterna ou ressuscitar, dando uma nova chance para os Pokémon que ele considera dignos. Agora pense comigo, no primeiro episódio, Ash e Pikachu estão exaustos e feridos após serem atacados por uma multidão de Spearows. É nesse momento crítico que Ho-Oh aparece voando pelo céu e um arco-íris surge. Não é curioso como logo depois desse evento, Ash sempre foi visto como um jovem de espírito cheio de energia e notavelmente nunca envelhecendo como outras pessoas normais? Muitos fãs argumentam que Ash recebeu o dom da eternidade apenas em Kalos ao ver Sharness. No entanto, a ideia de que Ho-Oh poderia ter lhe concedido isso desde isso faz sentido para a história. Afinal, Ho-Oh já demonstrou seu poder de conceder uma nova vida, como vimos na Burned Tower. Então, será que Ho-Oh concedeu a eternidade a Ash naquele momento? Será que esse presente foi uma forma de reconhecer a pureza do coração de Ash da mesma forma que ele viu o potencial nos 3 cães lendários? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque essa teoria ainda tem muito o que discutir. Não estou dizendo que a teoria de Kalos não tem seus méritos, afinal o encontro com Sharness é significativo. Mas ao olhar para o início da história de Ash, faz sentido que a primeira aparição de Ho-Oh seja o verdadeiro ponto de virada. Mas pode ser que as duas teorias estejam erradas, pois são só teorias. Bom, se você gostou dessa teoria, não se esqueça de deixar o joinha e se inscrever no canal para ver diversos vídeos sobre o universo Pokémon e mais teorias como essa. Se quiser, entre no nosso Discord, eu estarei por lá fazendo os próximos vídeos. E falou, treinadores, até o próximo vídeo!